Então, gente, antes de começar, eu queria dar uma breve introdução. Hoje é quarta-feira de milagres, culto de quarta de milagres. E nós cremos que o nosso Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se no passado Ele fazia milagres, hoje Ele também está disposto a fazer, amém? Então, meus queridos, eu convido vocês a fazer uma breve oração comigo. Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor. Obrigado por cada um que veio. Obrigado, Senhor, por aqueles que não conseguiram vir, mas estão vendo pela live, Senhor. Oh, Senhor Jesus, vem me usar hoje. Espírito Santo de Deus, fala para esse povo o que eles precisam ouvir através da minha vida, que só o teu nome seja glorificado, que eu diminua e que o Senhor cresça, em nome de Jesus, amém. Gente, vamos lá, vamos entender. Normalmente, as pessoas que precisam de milagres, normalmente tem algum problema, seja alguma doença, seja alguma dificuldade financeira, ou qualquer outra dificuldade, qualquer outra aflição. Mas isso veio, mais uma vez, pela culpa do ser humano. Quando Deus estava lá no Éden e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele nos deu essa opção. A gente fala também por Adão e Eva, a gente basicamente tem um atestado, um contrato de natureza carnal com Adão e Eva. Então, nós negamos a Deus, nós desobedecemos a Deus. Essa foi a nossa escolha como ser humano. E desde então, todos que nascemos, agora somos depravados, somos pecadores, somos sujos. E quando o pecado entrou no mundo, não só a nossa alma, o nosso espírito morreu perante Deus, como também teve consequências na terra, sabe? Os animais começaram a ficar agressivos, a terra ficou mais velha e os problemas surgiram, as doenças surgiram, a tristeza surgiu e por isso hoje nós temos aflições. Mas Deus nos deu a chance de podermos chamar Ele de Pai. E isso é sensacional, gente, sensacional. Através de entregar o seu Filho imaculado, sem pecados, alguém puro, alguém santo, para que hoje Ele pudesse realizar milagres na nossa vida, amém? Glória a Deus. Meus queridos, voltando a falar sobre milagre, que hoje é o tema, nós reconhecemos que durante toda a história da Bíblia, toda a história do mundo, Deus realizava milagres, mas sempre tinha algumas coisas em comum, sabe? Sempre os heróis da fé, sempre alguém muito íntimo de Deus, muito próximo de Deus. Então, é necessário que nós como igreja, separemos um momento do nosso dia para falar com o Pai. Separemos um momento do nosso dia para falar com o nosso Redentor Jesus. E falaremos também com o Espírito Santo, o nosso Consolador, aquele que nos convence de todo pecado. E graças ao Espírito Santo que você está sentado aqui hoje. Então agradeça a Jesus, porque Ele subiu aos céus, mas Ele falou, não vou deixar vocês sozinhos, eu deixo o Espírito Santo. E glória ao Espírito Santo por isso, glória a Jesus por isso, e glória ao Pai por isso. Bom, partindo desse ponto, nós vimos nas últimas semanas algumas pregações do culto de quarta, que é o culto de milagres. Deixa eu só tomar uma água, que eu não gosto desse barulho da minha boca. Nós vimos a quarta de milagres, onde tiveram muitas pessoas na Bíblia que experimentaram do poder de Jesus Cristo. E nós sabemos, como eu acabei de dizer, que Jesus ainda faz isso hoje. Mas onde eu quero chegar com isso? Novamente aquele ponto de que as pessoas que receberam tinham algumas coisas em comum, sabe? E o primeiro ponto que eu queria deixar para vocês é a fé. Pensa no negócio. Cara, eu quero agradar Jesus, eu quero deixar Jesus feliz, eu quero que Jesus se levante do trono e olhe para mim. Quer uma coisa? Fé. Fé é isso que faz Jesus levantar o seu trono e olhar. Prova disso, em Atos 7, se não me engano, versículo 55, Estevão, o primeiro diácono e o primeiro martírio da igreja primitiva, ele foi apedrejado, e Jesus do alto, não precisa pôr agora,
Jesus do alto, ele se levantou, porque Estevão tinha uma fé inabalável em Jesus Cristo. Então mesmo que ele estivesse sofrendo, mesmo que ele estivesse sendo perseguido pelos fariseus, a sua fé fez com que o seu rosto brilhasse como um anjo, e que Jesus lá do céu se levantasse à direita do Pai, e isso é possível ainda hoje. Vamos lá, peguei alguns exemplos na história bíblica, que nós sabemos que é a verdade, toda a escritura é inspirada por Deus, e eu queria que, brevemente, meu nobre Mateus ali abrisse a Bíblia em Lucas 8, 43, eu vou ler ali, Lucas 8, 43, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos de todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou em sua orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: quem é que me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Deixa esse versículo para mim. Percebam, gente, uma mulher que havia um problema de fluxo de sangue, havia 12 anos, uma vida, ela teve tamanha fé, que tocou a orla de Jesus Cristo, e a sua fé bastou, a sua fé foi tamanha a ponto de sair poder de Jesus assim que ela encosta nele, porque ela tinha uma fé inabalável. Eu te convido, igreja, a ter fé, abra o seu coração para Deus. E como é que a gente obtém fé? Fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. É importante que você tenha o seu momento com Deus, todos os dias, abra sua Bíblia, leia, e a fé, Paulo vem dizendo que não é de nós, mas é dom divino. Então peça para Deus lhe acrescentar fé. Você não vai sair perdendo em nada, muito pelo contrário, você vai viver o sobrenatural da sua vida quando você tiver uma fé firme, uma fé fundada. Não duvide do poder de Deus, não duvide do poder de Deus. Eu não sei se hoje você chegou aqui duvidando da existência de Deus, duvidando do seu poder. Eu te convido a experimentar, dê uma chance a Deus, e eu sei que grandes coisas vão acontecer, mas de todo o seu coração peça: Senhor, me acrescenta fé, Senhor, me ajuda nisso. E pode-se perceber que durante todo o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus sempre disse a mesma frase: a sua fé te salvou, a sua fé te salvou, a sua fé te salvou. E a gente normaliza tanto a fé, é uma palavra que a gente está tão acostumada, é uma palavra que para a gente, beleza, fé, mas o Novo Testamento inteiro vem dizendo sobre a fé. A fé, ela tem um poder de curar, de transformar, de ressuscitar morto, ainda hoje, de cego enxergar, de surdo ouvir e de mudo falar. Isso é verdade, mas também é importante que a gente persista. O que é persistir? Continuar. Não estou vendo o resultado? Continua. Estou vindo na igreja, não estou sentindo Deus? Continua. Sua fé não pode depender de sentir, sua fé não pode depender da sua perna tremer, de você falar em línguas. Sua fé não deve depender disso. Sabe, eu estava ali adorando a Deus, e durante quase todo o louvor eu não senti nada, e aí eu lembrei que a fé não é sobre sentir, a fé é sobre ter certeza. E aí no final, com essa certeza no coração, finalmente eu senti, sabe? E isso é muito importante. Persistir em oração, persistir. Eu marquei aqui Lucas 19, 36. Eu não me lembro direito o que tem, vamos ver. 36. 19, isso, lindo. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei, que vem em nome do Senhor, paz nos céus e glória nas alturas. Até o 43, pode passar. E disseram-lhe entre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão.
E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesse também, ao menos nesse dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos seus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras. Bom, muito provavelmente, o versículo que eu peguei deve ter sido errado, mas não tem problema. Eu vou procurar a passagem. Bom, muito provavelmente sobre persistir, foi a passagem que, se não me engano, meu pai pregou semana passada. Erros acontecem. Enfim, era aquele homem, se não me engano, cego Bartimeu. Ele era um cara que estava há muito tempo cego, sem enxergar nada. E ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas: mano, fica quieto. O mestre não está nem aí para você, mano, fica quieto, ele está preocupado com as outras coisas, com as coisas dele. E a gente imagina isso muitas vezes: por que eu vou pedir para Deus? Ele deve ter tanta preocupação, ele deve ter gente na África lá clamando agora, deve ter missionário no Oriente sendo morto agora por nome de Jesus, por que eu vou pedir? Sabe, isso é uma verdade, existem pessoas agora morrendo pelo Evangelho. Mas Deus em sua onisciência, Deus em sua onipotência, o que significa? Deus pode tudo, Deus é presente em todos os lugares, Deus tem ciência, Deus tem conhecimento de tudo. Ele pode nos atender a qualquer momento. É importante que você persista. E meu pai falou naquele dia: as pessoas tentam te desencorajar totalmente, mas depois te ajudam. Prova disso foi o resto da passagem. Infelizmente eu errei aqui, mas você pode ir em sua casa ler depois. O homem clamou de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tão alto, mas tão alto que Jesus ouviu, Jesus parou. O nosso clamor pode fazer Jesus parar e olhar para a gente. Isso é possível. Depende da nossa fé, depende da nossa persistência. Pastor, estou me considerando como pastor já, amém? Pastor, faz 7 anos, faz 12 anos que eu estou orando, não está resolvendo, o que eu faço? Continua. Você está perdendo o quê? Você está perdendo o quê em orar? Continue. Meu pai, 13 anos de oração para finalmente virar essa bênção. E sabe, não pense que do dia para a noite ele virou assim, não, foi um processo. Minha mãe sabe contar mais ainda. Ela viveu isso. Quantas vezes meus pais em oração para que eu pudesse nascer, depois que descobriram que a gravidez na verdade era sobre mim, não sobre uma doença. Sabe, persista em oração. Persista em oração, você não está perdendo nada com isso. Deus está te escutando. Deus, Ele, em toda a sua onisciência, Ele te escuta. Acho que, se não me engano, Hebreus vai dizer que Jesus é um sacerdote insubstituível, um bom sacerdote. Ele vem abordando sobre isso, o livro de Hebreus. Depois você pode ler na sua casa também. E um dos versículos me chamou a atenção, que diz assim: Jesus se fez carne, passou pelas provações, e por isso Ele se compadece de seus servos. Então olha só, gente, nós temos um sacerdote altíssimo, nós temos um sacerdote limpo de todo pecado, temos um sacerdote perfeito, e mesmo assim, Ele se compadece da gente. Ele está te vendo dos mais altos céus, Ele sente a sua dor, Ele sabe o que você está passando, mas Ele estende as suas mãos. Basta a gente persistir em oração, basta a gente ter fé. Jesus está aqui hoje e peça, aproveite esse momento, sabe? O noivo está voltando e glória a Deus por isso, mas Ele ainda realiza milagres. Ele tem compaixão da gente, Ele sabe dos nossos sofrimentos, Ele escuta todas as vezes que você clama, Ele te vê chorando no seu travesseiro e Ele não está te ignorando. Sabemos que o tempo é de Deus, então é um processo, sabe? É importante que você espere, porque Deus, Ele é um Pai muito amoroso, Deus é o amor em si. Mas você pode pensar, porque Ele é o amor, então beleza, tá de boa. Mas não é assim que funciona. Justamente por ser amor, Deus, Ele te corrige. Ele não é um pai que vai mimar os seus filhos. Ele é um pai que vai ensinar os seus filhos a esperar. Ele é um pai que vai ensinar os seus filhos a semear, esperar, regar e colher. É um processo. Isso é maravilhoso. Assim como a questão do inferno, Deus não fez o inferno porque odeia geral. Não foi isso. Ele simplesmente ama tanto a gente, mas tanto que nos deu o poder de escolha. E ama tanto a gente que é justo conosco. O amor dele é tanto que mesmo doendo o seu coração, Ele vai ter que ser justo e vai ter que mandar pessoas para o inferno. Isso é uma tristeza. Mas para te comprovar que o amor nem sempre é o amor que o mundo está pregando aí, sabe?
É um amor incondicional? Sim, Senhor. Mas é um amor que corrige, é um amor que ensina, é um amor paciente. Assim como 1 Coríntios 13 vai dizer que o amor é sofredor, que o amor tudo suporta, que o amor é paciente, não arde em ciúmes e assim por diante. Outro ponto que nós podemos fazer é descansar no Senhor. É importante que a gente descanse no Senhor, porque os discípulos, quando estavam naquela tempestade, você conhece a história? Eles tinham medo, eles tinham Jesus no barco, mas a tempestade só acabou quando eles clamaram para Jesus no barco, quando eles acordaram Jesus e enfim puderam descansar. Jesus, ele é perfeito. Jesus, ele cuida de todas as coisas. Ele não foi um Deus que criou os céus e a terra e depois abandonou as pessoas. Eu não quero nada com vocês, não é assim que funciona. Jesus Cristo, ele nos convida a vir até Ele, lançar sobre Ele as nossas ansiedades, lançar sobre Ele as nossas dores, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Então somente creia, somente descanse, sabe? Mas o que é descansar? Você acabou de falar que tem que persistir, agora você está falando para descansar. Persistir em oração, mas descansar a sua mente, sabe? Como é que você vai cumprir a vontade dele com uma mente toda cheia de turbulência? Sabe por que é importante a gente pensar nos nossos problemas? É importante a gente orar pelas nossas causas, mas e o seu irmão? E o amor ao próximo? Sabe, meus amados, sabe o que é o evangelho de verdade? O evangelho não é postar que Jesus é lindo, isso é importante sim, mas não é sobre isso. O evangelho não é vir na igreja 3 vezes por semana, ou quanto você quiser. O evangelho é aquela mesa ali, ó, que deveria estar cheia hoje, a mesa do amor, porque foi isso que Jesus Cristo estava querendo dizer. Ele não veio no mundo para falar parabéns, o que vocês estão fazendo está lindo, sabe? Eu peguei isso de uma inspiração de uma série. Jesus veio para transformar o nosso jeito de pensar, é sobre amar os nossos inimigos, é sobre orar, mesmo que os nossos governantes não tenham fazendo umas coisas muito boas, a gente tem que orar por eles, sabe? Jesus nos ensina isso. É sobre amar os seus inimigos, porque amar os seus amigos, ele mesmo diz, é fácil. É sobre amar os seus inimigos. Ah, mas eu creio em Deus, eu acho que eu vou ser salvo por isso. Não é. Crê em Deus, parabéns. Até o diabo crê em Deus, isso a Bíblia diz. Até o diabo crê em Deus e treme de medo ainda. Então, cumpra com o evangelho. É importante que você pense nas suas dores. Jesus está trabalhando com o seu milagre, mas você não pode ficar parado. Tem gente indo para o inferno agora, tem gente se drogando agora, tem gente se prostituindo agora. Você tem que falar do amor de Jesus para eles. Sabe, eu tenho passado por uma dor há algum tempo de me envergonhar, de sentir vergonha de falar de Jesus para as pessoas, mas eu me senti tão constrangido com a graça de Jesus, que eu simplesmente só parei de ter vergonha, sabe? Jesus Cristo não teve vergonha quando Ele morreu naquela cruz, e a nossa cultura mostra Jesus com um negócio aqui, mas a crucificação romana deixava as pessoas completamente peladas. Então Jesus morreu pelado por você, Jesus morreu com parte da sua costa arrancada pelos chicotes dos romanos, Jesus com seu sangue santo escorrendo em seu peito, recebendo a ira do Pai, por mim e por você. Você acha mesmo que Ele vai estar feliz com tendo vergonha dele? De jeito nenhum. Eu acho que a gente tem que negar a nós mesmos, como Lucas 9, 23, agora está certo, lindo. Lucas 9, 23 diz, é um versículo muito importante, que eu guardo em meu coração e decorei há muito tempo. E dizer a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz, ou então tome cada dia a sua cruz e siga-me. É sobre isso o evangelho, é sobre se renunciar, sabe? Eu tenho enfrentado isso também com o Instagram. Sou viciado no Instagram, mas eu tenho que me negar. Eu tenho que ir no meu quarto orar a Deus. Eu estou com vergonha de falar de Jesus, tenho que me negar. Fale, sabe? É sobre se negar, entende? E Deus está cuidando das suas coisas. Um exemplo de alguém que sofria e cumpriu o evangelho, o apóstolo Paulo. Leia a sua Bíblia. O apóstolo Paulo, ele estava sofrendo, ele estava sendo preso, ele estava sendo perseguido, apedrejado, mas ele estava fazendo. E chegando meio que para o final, há alguns momentos que, na verdade, na maioria das vezes, o seu milagre ele só depende do tempo. A maioria das vezes Deus vai cumprir o seu milagre, porque Ele se compadece de nós, Ele nos ama, vai acontecer. Porque quando a sua vontade bate com a vontade de Deus, então Ele vem e cura, Ele vem e liberta, Ele vem e transforma, Ele vem e abre uma porta de emprego, Ele vem e supre as nossas necessidades. Sabe, é importante que a gente faça a vontade dEle,
O próprio Jesus disse: ei, não se preocupa do que comer, do que vestir, porque se Deus cuida das aves dos céus, imagina os filhos deles. Gente, vamos focar no que importa. Jesus está fazendo milagres hoje, amém? Glória a Deus, aleluia. Tá, voltando para o cego Bartimeu. Infelizmente eu errei o versículo, mas chegue na sua casa e pesquise. O cego Bartimeu, diz a Bíblia, que depois dele ter sido curado, ele louvava a Deus. Sabe, é importante que a gente não busque a Deus pelos nossos milagres, depois abandone Ele. É importante que a gente seja grato, sabe? Se a sua fé depende dos milagres que Deus vai fazer por você, parabéns, você é imaturo espiritualmente. Sua fé em Deus, você vir para a igreja, você orar, não deve depender se Deus vai fazer. Deus já fez a parte dele te salvando do inferno. Cabe a você agora buscar Ele no momento fácil, no momento difícil. Eu sei, a gente vai ser cobrado disso depois. O altar tem um peso. Que a gente adore a Ele não dependendo dos milagres, não dependendo se o dinheiro está bom. Que a gente adore a Ele em todos os momentos. Também é importante destacar que alguns casos muito raros, é assim: Deus, Ele tem um propósito para ainda não te dar o milagre. Deus tem um propósito para não dar o milagre. Ué, mas não estou entendendo. Basicamente, 2 Coríntios 12, versículo 7, há um exemplo de quando Deus não quis fazer o milagre. Para você ver, 2 Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Pode ir até o 10. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Pode continuar. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Eu não sei se você entendeu o contexto, mas Paulo, ele estava vivenciando uns bagulho muito louco. Tinha revelação, tinha gente sendo curada, tinha gente que através do ministério dele estava entregando sua vida a Jesus, tinha morto ressuscitando, as igrejas estavam crescendo, estava o começo das igrejas. E Paulo, ele nos fala uma coisa muito importante. Jesus, ele conhece o nosso coração, e glória a Deus por isso. Jesus conhecia o coração de Paulo, assim como conhece o nosso, e ele sabia que Paulo muito provavelmente poderia se perder em seu orgulho. É muito importante a gente ter humildade, mesmo quando Deus nos exalta. Sabe, não é sobre ser vingativo com quem fez mal para mim no passado, é sobre ter humildade. Tudo que você planta, você colhe. Você vai plantar de novo a injúria que te fizeram. Plante humildade. E infelizmente, Jesus reconhecia isso em Paulo, e então ele colocou um espinho na carne dele. Muitos dizem que são as perseguições, alguns dizem que são uma doença. Enfim, acredito eu que seja uma doença. Mas ele entendeu que a graça de Cristo é suficiente na vida dele. Sabe, meu querido, Deus pode fazer seu milagre, mas e se Ele não fizer? A graça de Deus te basta. Você não vai para o inferno se você morrer hoje, se você está cumprindo a vontade de Cristo. Sabe, pare de pensar um pouco nas coisas dessa terra. O que a gente vai levar daqui? 80 anos de vida, 90, 100 que seja, e depois? Não faz sentido. A graça de Jesus nos basta, sabe? E depois que a gente reconhece isso, é que as coisas começam a andar. Primeiro, Deus não vai abençoar você para você viver a graça depois e adorar Ele. Adore na dificuldade, depois Ele vai te levar para a glória dEle, sabe? É isso que é importante. E aí Deus não quis curar. Se Deus não quis fazer um milagre em você, muito provavelmente ou é um processo dEle, ou pode ser esse caso raro. Mas reconheça que Deus não quis fazer um milagre, não porque Ele é um Deus mau. Ele não quis fazer o milagre por amor. Sabe, se amanhã depois Deus te dá um carrão, você vai ter humildade de levar o seu irmão para a igreja, para a casa dele depois do culto? Entende? Algumas coisas a gente não recebe, porque Deus reconhece que vai subir na nossa cabecinha, e Ele nos quer salvo, chorando, esperneando ou não. A gente pode chorar quando isso acontecer,
a gente pode chegar até a questionar Deus, porque Jó questionou a Deus, mas a gente não pode confrontar Deus. Se a gente confrontar Deus, Ele vai nos perdoar sim, porque Ele tem poder para isso. Mas o que vai mostrar para Deus se a gente ficar confrontando Ele quando Ele não faz uma vontade nossa? Um coração frio de fé. Mostra que você não tem maturidade espiritual. A sua fé em Deus depende apenas dos milagres. É uma fé de interesse, é uma fé rasa, uma fé fraca, uma fé barata. E mesmo que você tente confrontar Deus com uma boa argumentação, o que é isso? Com bons pontos que você apresente. Eu queria que você, Mateus, abrisse a Bíblia em Jó 9:3. Jó 9:3. Fica suave. Velho Testamento, Jó 9:3. Se não tem problema, abra na minha Bíblia. Nove, 3. Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000, porque Deus é poderoso. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Você acha mesmo que você vai confrontar seu Criador? E durante o livro de Jó, vai ser uma experiência muito louca. E eu estou querendo hoje realmente te incentivar a ler a Bíblia, porque é tudo. Mas se a nossa obrigação de ler a Bíblia não está funcionando, então eu vou tentar pelo menos te ressuscitar o seu espírito, sei lá. Porque se é um crente que não lê a Bíblia, você está morto de espírito, você é um ateu. O que te diferencia de um ateu? Nada. Entenda que eu não estou falando isso para uma pessoa ou outra, estou falando o que Deus está falando aqui. Então, Jó muitas vezes ele estava confrontando, não, questionando a Deus, e Deus simplesmente olha para ele e fala: escuta aqui, Jó, quando eu criei o mundo, onde é que você estava? Quem que é você para falar de mim? Sabe, isso eu estou falando de milagres hoje, mas também pode se encaixar nos sonhos. Ah, eu tenho um sonho de fazer tal coisa, eu tenho um sonho de me formar em tal coisa. Escute, às vezes Deus é Deus que destrói os nossos sonhos. Pedro era pescador, ele foi pescador de almas, destruiu os sonhos dele. Paulo era um cara que estava mó bem na carreira de fariseu, estava felizão, cheio da grana, ele matava os cristãos aí, estava feliz da vida, até Deus aparecer na vida dele. E aí, pela causa de Cristo, ele foi espancado, ele foi decapitado posteriormente. Então assim, reconheça que às vezes Deus é Deus que destrói sonhos. Quando é que Ele realiza os nossos sonhos? Quando a nossa vontade bate com a dele. Se o que você vai fazer vai servir a Ele. Não estou dizendo para todo mundo virar pastor, porque a Bíblia diz que alguns serão pastores, outros serão profetas. Enfim, evangelize no seu serviço, na sua escola, na sua faculdade, faça a sua parte. E não podemos, quando as coisas não acontecem bem, nós não podemos deixar de adorar a Deus. Não podemos deixar de cumprir o Evangelho. Então o que eu estou colocando para você nessa noite? Fé, persista, descanse no Senhor, mas cumpra o Evangelho também. Fale do amor de Cristo, mostre o amor de Cristo. É tão bom e raro uma pessoa olhar para alguém e falar assim: nossa, eu vejo Jesus em você. É raro, mas é o que a gente quer. Você sabe o que significa cristão? Pequeno Cristo. Se a gente não está querendo ser como Cristo, não seremos cristãos? Escute, a gente não é perfeito nessa terra, mas o sangue de Jesus nos purifica. A gente não é justo, porque não há nenhum justo sequer, mas o sangue de Jesus nos justifica. A gente não é santo, e não tem santo além de Deus, mas pelo sangue de Jesus, nós somos declarados justos, nós somos declarados santos também. Glória a Deus, aleluia. Vamos finalizar que amanhã não é feriado, enfim. Então é importante que você adore a Deus, cumpra o seu Evangelho, tenha fé, persista. Se Deus não fizer, continue, é isso. Se for um caso raro, entenda. Poxa, eu estava orando para uma pessoa com câncer, eu falei, morreu? Mano, e se depois que ela se curasse do câncer, ela fosse se desviar do caminho? Talvez Deus salve e leve as pessoas, e a salvação vale muito mais do que essa vida na terra. Os nossos sofrimentos, a Bíblia diz que se a gente for crente mesmo, a gente vai sofrer perseguição. Cadê a nossa perseguição? Será que a gente está sendo crente mesmo? Estou falando para mim, o primeiro tapa vem aqui em cima, depois vai para o povo. Papo reto. Então se a gente não está sendo perseguido, a gente não está sendo cristão?
Está na hora de negar nós mesmos. Jesus está voltando. E eu não quero te botar medo com isso. Quando alguém falar, Jesus está voltando, dê glória a Deus. Essa terra aqui não vai te dar nada, velho. Jesus está voltando, glória a Deus. É bom que a gente tenha ficado certo com Ele, sabe? Então, só para finalizar, eu queria que o Mateus, último versículo, abrisse em Deuteronômio 6:5, Velho Testamento, quinto livro da Bíblia. Opa! Deuteronômio 6:5. Boa, moleque, tá rápido, hein? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as suas forças. Gente, Deus é o próprio amor. E Ele nos transmitiu esse amor. E esse amor nos constrange, porque por que eu vou enviar meu Filho Santo para esses Zezinhos aí que não querem nem saber de mim? Amor. Razões que a gente nunca vai entender. A gente como ruim, nosso amor é condicional. O que significa? Se alguém fizer mal para mim, eu não amo mais. Mas Deus é diferente. Não importa o que a gente faça, Deus nos ama. Mas isso não é para massagear seu ego, não. É para você transmitir esse amor para as pessoas. É para você amar Jesus de volta. Ele só não me ama e beleza, eu vou fazer minhas coisas, vou ver minha vida. Eu acabei de falar que o amor, a justiça anda junto com o amor. Então tome cuidado. Obedeça os mandamentos de Jesus e tão somente creia nele, tenha fé nele, porque a fé move montanhas e isso é verdade. Então por que eu mandar essa montanha sair, ela não sai? Porque a fé é racional. Entenda, meu querido, a fé tem propósito. Por que eu vou mover a montanha se não tem um propósito para isso? Mas uma fé racional é você ler a sua Bíblia, orar para Jesus, ver o sobrenatural acontecer na sua vida, e mesmo que não esteja sentindo, continue,